Ataques bem-sucedidos da Ucrânia na Crimeia. Países bálticos se preparam para se defender da Rússia e vamos saber mais sobre o drone Batyar. Os Estados Unidos não saem completamente do processo de negociações. E descubra o apartamento de Putin. Um pequeno passeio no mar. No dia 2 de maio, a Rússia enviou 15 navios de guerra para o Mar Negro, sua primeira saída após semanas de inatividade. A Marinha da Ucrânia afirmou que os navios poderiam carregar mais de 30 mísseis calibre, mas isso não significa que um ataque à Ucrânia seja certo. Anteriormente, após 2 navios russos saírem para o mar à noite, observadores sugeriram que a Rússia poderia estar tentando proteger seus navios de possíveis ataques. Mais navios se reuniram depois e a mídia da Crimeia informou que a península foi atacada naquela noite. Explosões foram ouvidas perto das bases aéreas russas em Katia e Novofedorivka. Alarmes de ataque aéreo foram acionados várias vezes após a meia-noite. O Ministério da Defesa da Rússia informou que sua defesa aérea derrubou 121 drones, 89 sobre a Crimeia e 23 sobre o Mar Negro. Também houve um ataque ao Centro de Inteligência Espacial Zvezda, Estrela em português, na região de Stavropol, na Rússia. Andriy Kovalenko, chefe do Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia, afirmou que esse local é uma parte crucial do sistema russo de espionagem espacial e de guerra informacional. Não é apenas uma base técnica. Ela faz parte da estratégia da Rússia para monitorar zonas de guerra e espalhar propaganda. Andriy Kovalenko, chefe do Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia. A 15ª Unidade de Reconhecimento de Artilharia da Ucrânia divulgou um vídeo mostrando o momento em que atinge um sistema de defesa antiaérea russo Buk M3. As tropas russas tentaram esconder o equipamento ao detectar drones ucranianos, mas ele foi atingido mesmo assim e explodiu. O Buk M3 é um sistema antiaéreo de médio alcance e custa cerca de 45 milhões de dólares. No dia 1º de maio, drones russos atacaram a cidade de Zaporizhia. Pelo menos 10 explosões causaram incêndios e danos. Foram atingidos 27 prédios residenciais, 11 casas, 5 escolas, garagens, carros e um caminhão. Uma universidade também foi atingida. 29 pessoas ficaram feridas, incluindo um menino de 13 anos. Os ferimentos incluíram queimaduras, cortes e fraturas. Pela manhã, 12 pessoas ainda estavam hospitalizadas, 2 delas em estado grave. A empresa ferroviária ucraniana Ukrzaliznytsia informou que a fábrica de reparo de trens elétricos em Zaporizhia também foi atingida, mas todos os trabalhadores estavam em um abrigo e saíram ilesos. Mas bombardeios constantes, drones russos e mau tempo não impedem as corajosas equipes de evacuação. Todos os dias, voluntários arriscam suas vidas para retirar pessoas das zonas de combate na Ucrânia e levá-las a locais mais seguros. Nossos repórteres acompanharam uma dessas missões na região de Kherson. De manhã cedo, nevava lá fora, o que era inesperado para abril. No entanto, esse clima é favorável para a partida. A neve esconderá o carro do reconhecimento aéreo russo. Junto com voluntários, vamos até uma das cidades da linha de frente para evacuar civis. Você dirige como se fosse a última vez. Lá, realmente, se você for lá, a qualquer momento pode ser uma passagem só de ida. Acordo a 1h da manhã. Às 2h30 saio para Shirokabalka. De lá buscamos uma mulher após um derrame. E buscamos a segunda família perto do rio, onde os inimigos já estão do outro lado. Antes da invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, Maxim trabalhava como entregador. Entrou para a equipe de voluntários há quase 6 meses. Atualmente está evacuando pessoas dos pontos mais quentes na margem direita da região de Kherson. Ele diz que, além dos bombardeios constantes, as minas antipessoal aumentam o perigo e a estrada pode ser monitorada por drones russos. Houve um impacto e aqui está. Por sorte, era um vidro blindado que o salvou. Se fosse comum, tudo seria muito mais triste. Estamos indo para lá. A asa imediatamente começa a aparecer. E então, o que é voar através do rio? No máximo 5 minutos e eles já estarão do nosso lado. Os mesmos drones, os mesmos Mavics e tudo mais.
Hoje, a rota da equipe de evacuação leva a Inhulets, uma pequena vila que é constantemente bombardeada por ocupantes russos. Galina Ivanovna já está nos esperando aqui. A mulher se mudou de Poniatovka para Inhulets há 2 anos, fugindo dos bombardeios. E agora, aos 84 anos, ela tem que pegar a estrada novamente. Não há mais casas lá. As pessoas vivem em porões. Restaram cerca de 20 pessoas e eles têm medo de sair. As pessoas trazem pão e água para lá. Os que permanecerem, quando saem do porão, há drones. Eles começaram a jogar bombas de fósforo. Estão bombardeando agora. Nós praticamente moramos acima do Dnipro e eles estão lá, na margem esquerda. Eu não queria ir, mas minha filha me convenceu. Ela é minha única filha e eu tenho um neto. Sou de 1941. E aquela guerra? Tinha 5 anos, mas eu lembro. Os alemães traziam doces e chocolates. Depois, passei por 3 períodos de fome. Ia para a escola sem ter o que vestir. Meu pai lutava na guerra. Assim foi a vida que vivemos. E veja só, tive que viver até ver tudo isso. Já na entrada de Kherson, o detector de drones dá um sinal. Há um drone acima do carro. Maxim liga o sistema de guerra eletrônica e aumenta a velocidade. Conseguimos nos desvencilhar do drone. A próxima parada é o centro humanitário, onde Galina Ivanovna fica para reunir forças antes do resto da jornada. E a tripulação tem mais uma viagem pela frente. Coloque a perna e... Opa! Svetlana Dmitrievna foi evacuada da vila de Kamishani por voluntários há alguns dias. Em Kherson, ela estava sob supervisão médica e recebeu os cuidados médicos necessários. Com certeza, Valia, saia daí. Eles destruíram tudo lá. 3 projéteis voaram e destruíram tudo. Agora eu tinha que ir. Impossível. Eles fazem isso por dias e dias. Essas coisas voam, é impossível transmitir. Não sei como sobrevivi. Depois de pegar as 2 mulheres, partimos para Odessa, onde moradias temporárias já aguardam os evacuados. Outros moradores de vilas da linha de frente também encontraram refúgio aqui, que concordaram em evacuar. Uma delas é Irina. Voluntários levaram ela e seu marido deficiente para fora de Antonivka. Chegamos no dia 31 de dezembro. Fomos recebidos, apesar de ser véspera de Ano Novo. Chegamos às 22 horas, mas eles nos receberam, nos alimentaram e fizeram tudo por nós. Há uma equipe muito boa aqui, pessoas muito boas. Responsivas, sempre ajudará. Se você tiver problemas com o tratamento, eles também ajudarão. Temos tudo o que precisamos. Não tenha medo, venha. Você será recebido de coração aberto. O centro também ajuda com questões de documentação, busca de trabalho e moradia permanente. Quando as pessoas deixam suas casas e se afastam das áreas da linha de frente, elas não ficam sozinhas com seus problemas. Cada evacuação é uma história diferente. O principal é decidir partir e salvar sua vida. Valery Bakus, Daria Litovchenko para o canal Freedom. Os países bálticos têm se dedicado a ajudar a Ucrânia com auxílio militar e não militar, principalmente desde 2022. E temendo uma agressão militar direta, os estados bálticos estão reunindo suas próprias capacidades militares, com a chegada dos primeiros 6 sistemas HIMARS de longo alcance à Estônia. Os sistemas de foguetes HIMARS também se provaram eficazes na Ucrânia. Com a ajuda deles, artilheiros ucranianos destroem diversos alvos importantes dos invasores russos, incluindo instalações de defesa aérea, centros de comando e postos de controle. Graças ao treinamento pré-entrega, as forças de defesa estonianas estarão prontas para usar esses sistemas de foguetes imediatamente. A aquisição desses 6 sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade dos Estados Unidos representa uma das maiores encomendas de armas da Estônia. E as outras armas inovadoras que a Ucrânia iniciou com sucesso são uma ampla gama de drones de combate. O desenvolvimento mais recente é o Batyar-S, que se assemelha ao drone russo-iraniano Shahid. Embora o drone russo seja vulnerável à guerra eletrônica e tenha um motor a gasolina, as características do drone ucraniano são um segredo por enquanto. Mas a mensagem mais importante é que ambas as partes podem jogar este jogo. E é provável que vejamos enxames de drones sobrevoando alvos militares russos todas as noites, assim como os drones russos agora voam às centenas em direção à Ucrânia. As imagens mostram o drone sendo lançado de um lançador móvel. O dispositivo tem um formato característico de fuselagem e asa, semelhante ao Shahid.
Mas, segundo os desenvolvedores, o Batyar-S é um desenvolvimento totalmente doméstico, adaptado às condições do fronte e às necessidades das Forças Armadas da Ucrânia. O Shahed 136 do Irã, desenvolvido e apresentado pela primeira vez em 2020, tornou-se amplamente conhecido devido ao seu uso em massa. Este drone, carregado uma ogiva de 30 a 50 quilos, tem um alcance de até 2.000 quilômetros. Seu baixo custo de $50 mil por unidade e a simplicidade do design o tornaram uma ferramenta eficaz para ataques à infraestrutura contra a Ucrânia há anos. Embora as características exatas do Batyar ainda não tenham sido divulgadas, especialistas especulam que ele pode ser mais leve e rápido que o Shahed 136, com ênfase em furtividade e precisão. Voltando aos aliados do Báltico, muitos temem que a Rússia tente a OTAN com uma blitzkrieg contra 3 países bálticos. E ninguém sabe ao certo como a burocracia funcionará em caso de um ataque aberto. Lembre-se de que há pelo menos 2 países na aliança que se opõem a qualquer conflito com a Rússia: Hungria e Eslováquia. Portanto, a experiência ucraniana, os HIMARS americanos e possivelmente os drones de ataque ucranianos farão com que os países bálticos se sintam muito mais fortalecidos diante da ameaça russa, que não pretende desaparecer tão cedo. Recentemente, a Casa Branca declarou que os Estados Unidos não voarão pelo mundo todo para obrigar a Rússia e a Ucrânia a assinarem a paz. E muitos consideram essa declaração uma declaração de que os Estados Unidos estão abandonando o processo de negociação. Não seremos intermediários. Não vamos atravessar o mundo de uma hora para outra para moderar reuniões. Agora, o trabalho precisa ser feito entre as duas partes. Tammy Bruce, porta-voz da Casa Branca durante uma coletiva de imprensa. Mas não é bem assim. O acordo sobre os minerais foi assinado após longas semanas de negociações e agora é a vez de Washington anunciar: a bola está do seu lado, agora vocês, Ucrânia e a Rússia, tentem negociar entre si e negociar a paz. Esta não é uma declaração de abandono do processo de paz, pois depois disso o vice-presidente Vance fez outra declaração sobre a guerra. Ela não vai acabar tão cedo. É claro que os ucranianos estão furiosos por terem sido invadidos, mas vamos continuar a perder milhares de soldados por alguns quilômetros de território desta ou daquela maneira, afirmou J.D. Vance. Os Estados Unidos parecem ter encontrado uma forma de reunir representantes russos e ucranianos em uma mesma sala para negociações. Mas ainda veremos, já que a Ucrânia se opõe firmemente a negociações diretas com os assassinos de civis e a liderança do Kremlin continua a não reconhecer a legitimidade da liderança ucraniana. O secretário de Estado, Rubio, também confirmou essa posição de Washington. Acho que sabemos onde a Ucrânia está e sabemos onde a Rússia está agora, onde Putin está. Eles ainda estão distantes. Estão mais próximos, mas ainda estão distantes. E vai ser necessário um verdadeiro avanço em breve para que isso se torne possível. Ou acho que o presidente vai ter que tomar uma decisão sobre quanto mais tempo vamos dedicar a isso. Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, em entrevista à Fox News. Autoridades europeias também estão preocupadas com as consequências de os Estados Unidos potencialmente permitirem que suas empresas retomem a cooperação econômica com a Rússia, enquanto as empresas da União Europeia ainda não estão autorizadas a fazê-lo. O 17º pacote de sanções contra a Rússia está sendo preparado na Europa. Kaja Kallas, diplomata-chefe da União Europeia, disse que havia um plano B para manter a pressão econômica sobre a Rússia, mesmo se a Hungria bloqueasse a extensão das sanções econômicas da União Europeia em julho, mas enfatizou que Bruxelas ainda estava focada em manter todos os Estados-membros em acordo. Kallas reconheceu que há discussões em algumas capitais da União Europeia sobre se devem seguir o exemplo do governo Trump caso este abandone a Ucrânia e restabeleça as relações com a Rússia. E podemos até mesmo adivinhar o nome desses países, considerando vetos anteriores às sanções e a ajuda à Ucrânia na União Europeia.
Vamos tirar um minuto da política e da guerra e dar uma olhada na vida modesta, simples e natural de um ditador russo. Vladimir Putin abre as portas de seu apartamento no Kremlin. Quem precisa de luxo, afinal, se não há ninguém capaz de apreciar sua grandiosidade, não é? Aqui, Putin nos guia por seu luxuoso apartamento no Kremlin. E o que vemos é o covil de um maníaco. Tenho certeza de que vocês podem simplesmente procurar ele no Google. É um esconderijo de um lunático. Nem vou mostrar tudo. Tem paredes douradas, lustres banhados a ouro, piano de cauda e todo o cringe pós-imperial que você puder imaginar, incluindo aqueles quadros dos antigos imperadores russos, lançando olhares de aprovação para Vladimir Putin, diretamente das paredes. Sim, claro, todo presidente de cada país tem um belo apartamento e um palácio oficial onde se hospeda, trabalha e vive. Mas há um enorme mais. Nem todo presidente permanece presidente por 30 anos consecutivos. Essa é a ideia por trás da democracia, seu princípio fundamental, a alternância de poder, sua intercambiabilidade. O poder permanece, as pessoas vão. Você só personifica o poder por um período limitado de tempo. Assim como o poder corrompe as pessoas, o poder absoluto corrompe absolutamente. Corrompe e dessa forma. Tudo bem, todos esses palácios enormes são símbolos. Era exatamente esse o comportamento esperado de Putin. É exatamente assim que um pobre proletário e um anão de KGB se comportam quando finalmente chegaram ao poder absoluto e lhe deram vazão. Aí vem os palácios, os apartamentos do Kremlin, os super iates, as ilhas, as montanhas, nunca acaba. O Putin é dono da Rússia, mas não é o suficiente. Ele quer a Ucrânia, a Europa, o mundo inteiro, se puder. Deem isso a ele e ainda não será o suficiente, porque nunca é o suficiente. Putin não é dono apenas do Kremlin e de todos os seus apartamentos, ele é dono dos russos, do povo. A nação pertence a ele, literalmente. O que quer que ele faça nunca resulta em nada próximo de uma revolta nacional contra seu governo opressor, contra o dono desse palácio de $1 bilhão, enquanto 20% dos russos vivem na pobreza. E Putin, como todo ditador, tem medo do seu próprio povo. Tanto medo que manda uma jovem russa para a prisão por 24 anos apenas por ler poesia ucraniana. E por isso que lutamos contra ele e seu exército. Enquanto Putin domina a Rússia, há um buraco negro dentro de seu peito que ele sempre quer mais. Dê a ele um sistema solar, ele também quer isso. Dê a ele um universo com 13,8 bilhões de anos-luz, ele quer tudo isso. Por quê? Ninguém sabe, nem ele mesmo. Já que ele certamente tem muito mais dinheiro do que poderia gastar nas próximas 10 vidas. Mas aqui está um fato interessante sobre Putin e todos os outros ditadores do mundo. Toda a sua riqueza eles sempre medem em dólares e euros, não em sua moeda nacional. Eu me pergunto, por que isso?